Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dessa coluna aqui do Mário Sabino, que traz uma informação que eu concordo plenamente com ele, né? O lulismo talvez não sobreviva ao Lula, ao contrário do bolsonarismo, né? E é aquilo que a gente sempre fala, o Lula sempre centralizou poder, sempre tentou afastar qualquer pessoa que fosse competente dentro do PT para não fazer sombra na imagem dele, né? Como resultado, hoje ele é um líder velho, um líder incapaz, um líder que só atrapalha e pior, não tem ninguém para substituir ele, né? O que será da esquerda depois do Lula? Vamos falar sobre isso daqui, porque do lado do Bolsonaro é outra história. Essa notícia foi sugerida por Super PEC da Liberdade, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mário Sabino está aqui repercutindo aquela pesquisa da Quaest, né, que diz que mais da metade dos eleitores acha que Lula não merece uma outra chance em 2026. Mas o problema que eles têm lá no PT é que não tem nenhum outro candidato que faça frente ao Lula. Ninguém chega nem perto, né? A mesma pesquisa equipara Bolsonaro com Michele, com Tarcísio, e todos os três se saem muito bem ali como candidatos da direita nas eleições de 2026. O Tarcísio um pouco atrás, mas a verdade é que o Tarcísio também ele tem o fator do desconhecimento, ele é relativamente desconhecido fora de São Paulo, né? Então, com um trabalho de campanha, ele pode ir muito além disso. A Michele Bolsonaro já é mais conhecida e tem realmente uma projeção muito maior. E também, não falam na pesquisa ali, mas falam, é o Zema, né? O Zema é a outra possibilidade também de sucessor de Bolsonaro, que embora seja menos cotado, menos avisado, eu pessoalmente acho uma candidatura perfeitamente razoável. O cara tem uma visão muito boa, principalmente na área econômica, que é a área que eu acho mais importante. É o que eu falo para vocês, tem um monte de problemas no Brasil, eu concordo, tem um monte de coisa para resolver. Bolsonaro estava fazendo a coisa certa, mas o principal a se resolver no Brasil é o tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir de tamanho, muito, de preferência muito, mas a gente sabe que é difícil diminuir muito o tamanho do Estado. Mas o que for possível é importante que seja feito, né? E o Zema é um cara que tem capacidade para isso, tem também a gestão dele no governo de Minas Gerais foi exatamente nesse sentido, ele buscou reduzir o governo de Minas, que já era um governo extremamente inchado. Enfim, candidato ideal, gente, não existe. Dizer que a pessoa é perfeita, essa pessoa pensa tudo igual eu, é tudo igualzinho, não tem ninguém assim, não existe isso, né? O que você tem que escolher é aquele que está com afinidade boa. Então, essa é a diferença, né? O pessoal percebe aqui que, no final das contas, o Lula não merece nova chance porque não tem requisitos. E falta outra pessoa para botar no lugar. O Haddad, que eles chegam a colocar na pesquisa, fica lá embaixo. O Haddad fica muito mal na pesquisa. E o Haddad tem dois fatores que jogam contra ele. Primeiro, o fator vidraça, né? Ele é o ministro da Economia numa economia que está prestes a explodir. Explodir no mau sentido, desabar, né? Destruir completamente. E com isso, certamente o nome dele vai ser prejudicado nisso daí. E ele já é uma figura conhecida, ele já disputou a presidência da República em 2018, então já é uma figura que tem um nome. No final das contas, o Haddad eu acho que tem mais a perder daqui até 2026, ao contrário do Tarcísio, do Zema e da Michele Bolsonaro, que são os nomes. E o próprio Bolsonaro, que está correndo por fora, e por enquanto ele está inelegível. Existe o papo de que houve um acordão para a coisa ficar mais calma, né? A gente tem visto realmente o Alexandre de Moraes, ele acabou aquela investigação com um grupo de WhatsApp dos empresários, você lembra? Aquele grupo que os empresários criticaram, a empresário que botou um emoji foi investigado, teve conta bloqueada e não sei o que lá, um monte de absurdo, ele encerrou aquilo ali. O Alexandre de Moraes ultimamente está cheio de boas, liberou o capitão Naime, lá de Brasília, também foi liberado da cadeia, liberou outro dia o Mauro César. Ou seja, eu não duvido não, a coisa está chegando num ponto em que ele foi convencido de que é preciso um meio termo. O bolsonarismo não vai acabar. Mesmo que Bolsonaro suma no ar daqui para frente, não adianta. O bolsonarismo é um movimento muito maior. Por quê?
Porque, na verdade, embora a gente chame de bolsonarismo, pela associação com o Bolsonaro, é muito mais do que isso, né? É todo um movimento de direita que quer um Estado menor, um Estado com tamanho menor. Isso é o mais importante de tudo. Um Estado que não se intrometa na vida das famílias, que não se intrometa na vida dos cidadãos, que diminua o impacto no dia a dia, né? É lógico, o Bolsonaro também incorpora a pauta de costumes, questão de escola cívico-militar, questão de... Enfim, uma série de coisas aí que ele tem essa preocupação dele e muitos eleitores compartilham essa preocupação também. Guerra às drogas, eu não sei o que lá, vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu não ligo muito para esse tipo de coisa. Acho que escolas deveriam ter um livre mercado aí, cada um bota o filho na escola que achar melhor, não tem nada contra ou haver escolas cívico-militares ou escolas mais rígidas, escolas menos rígidas, e aí cada pai escolhe em que lugar quer botar seu filho, é o ideal no final das contas, né? Enfim, o ponto que ele chama atenção aqui é esse, né? O bolsonarismo não vai embora, não adianta. É uma ilusão achar que o pessoal achava mesmo que quando tirou Bolsonaro da presidência, que o bolsonarismo ia acabar. Que não, aquilo ali foi só um pesadelo, foi só um ponto ruim, um soluço na história do Brasil. E não foi isso, né? Muito longe disso. Bolsonaro tem uma força muito grande pelas ideias. E isso é o mais importante. O nome, é lógico, é importante. Eu acho que Bolsonaro deveria voltar a ser presidente, porque ele é a pessoa mais capacitada, e por mais que eu não concorde com tudo dele, por mais que tenha pontos que eu discorde dele, eu entendo que ele tem uma capacidade política muito maior, até do que o Tarcísio, do que a Michele e até do que o Zema, justamente fruto de anos e anos que o Bolsonaro esteve lá no Congresso brasileiro, né? Então isso deu para ele uma capacitação política muito boa. Considero o melhor candidato para fazer essas reformas. Mas, meu amigo, o importante são as ideias, o importante não são as pessoas. Indo o Tarcísio, indo a Michele, indo quem quer que seja, seria um futuro excelente, né? E o ponto que ele coloca é isso que está fazendo o STF voltar atrás. Eles estão constatando agora que não foi um soluço da história, que há realmente um grupo grande de pessoas no Brasil e no mundo que encara que Estado grande, Estado controlador, Estado que cuida de tudo, não é a saída ideal. O ideal é um Estado pequeno, é um Estado enxuto, porque todo Estado é ruim. Todo Estado é uma agressão contra o indivíduo, né? Todo Estado é desperdiçador, desperdiça dinheiro, tem corrupção, tem um monte de ineficiência. A única maneira de você evitar esses tipos de coisa é justamente você ter um Estado menor, né? A foto que o Mário Sabino botou aqui na coluna dele, né, é bem coisa. O Lula olhando quase que com inveja para o Tarcísio, né? O Tarcísio nem aí para o Lula olhando quase com inveja para o Tarcísio. O Lula queria ter alguém que fosse sucessor dele como o Tarcísio. Mas o Lula não é capaz disso. O Lula não é um líder. O Lula é um idiota. Por outro lado, o pessoal começa a ver que o Lula cheira a mofo, né? O ACM Neto disse isso, mas eu já repeti isso aqui também em vários outros vídeos meus. O Lula tá velho, não pela idade física dele, idade física não quer dizer nada no final das contas. O Lula tá velho pelas ideias dele. As ideias do Lula são ideias lá de 1980, 1970, as mesmas ideias daquela época, que já não eram boas ideias naquela época, né? Agora é muito pior, ele está tentando aplicar uma ideia de que não vamos crescer o Estado brasileiro para controlar tudo, porque controlando tudo a gente resolve os problemas do Brasil, o que é uma besteira, uma coisa absurdamente falsa no final das contas, né? Enfim, é isso daí. Vamos ver como é que vai ser isso, mas uma coisa eu garanto para vocês, o bolsonarismo não vai a lugar nenhum. Nós vamos estar aqui apoiando o Bolsonaro ou qualquer pessoa que traga uma pauta da diminuição do Estado brasileiro. Mais liberdade, menos controle estatal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.